Olá, começa agora o Jornal da Unifra, um noticiário que traz a você um conteúdo diferente e informativo. Você conhece os símbolos do Rio Grande do Sul? Descubra o significado da ave, do animal e da flor que representam o estado. O tradicionalismo na visão dos jovens, o que mudou e o que se mantém ao longo dos anos. Projeto Remar busca apoio financeiro da comunidade para ir ao Campeonato Nacional de Canoagem. E ainda, um ano de comemorações. Legião do Bem visita a turma do IC para celebrar o primeiro aniversário do projeto. O 20 de setembro é considerado o Dia do Gaúcho, uma data que há anos os tradicionalistas comemoram e se lembram com orgulho as tradições do estado. Para celebrar a Semana Farroupilha, nossa equipe ouviu duas especialistas em história do Rio Grande do Sul para saber se os jovens de hoje preservam a cultura de ontem. Essa habilidade é muito formadora de opinião. Mestre em patrimônio cultural, Tainá é patroa de um departamento de tradições gaúchas em Santa Maria, enquanto a professora Janaína se considera uma ex-tradicionalista. As duas especialistas em história do Rio Grande do Sul fizeram uma análise da trajetória dos jovens no movimento tradicionalista gaúcho. O Ontem eu acho que era um grupo mais crítico, até porque eles vêm de um mundo, de uma organização social que exigia um pouco mais de criticidade. Como o movimento ele surge em 47, ele surge ali num Brasil pós-Estado Novo, ele surge num Brasil que está se transformando politicamente, de um Brasil que vai cair numa ditadura militar depois. Então é um mundo que exige uma criticidade maior. E hoje a gente vê que é um jovem muito envolvido com a questão da tecnologia também, e que ele acaba recebendo uma grande quantidade de informações e dificilmente ele filtra. Aquela geração que fundou o movimento tradicionalista gaúcho em Porto Alegre, não sei se nós podemos dizer que eles eram críticos da sociedade, mas que eles tinham uma intenção de trazer uma nova lógica ou uma lógica mais identificada com o meio rural para as esferas urbanas, tendo em vista que eles eram estudantes de uma escola, especialmente o Colégio Júlio de Castilhos em Porto Alegre, e provavelmente eles percebiam essa diferença entre o mundo rural e o mundo urbano. A grande diferença que eu vejo do ontem para o hoje é que essa criticidade que vinha um pouco mais em massa desse jovem anterior, ela ficou só para uma parcela da juventude. A outra parcela se rendeu ao que o mundo hoje oferece, que é tudo, né, muito envolvente, muito sedutor. E eles acabam entrando nessa linha menos crítica, mais reprodutora de informações e de objetivos, digamos. Nós temos que entender que a juventude dos anos 2000 é bem diferente da juventude de 47, né? Participa de rodeios, gosta dessas certas festividades, mas não necessariamente tem isso como um reflexo da sua vivência cultural, isso é certo. Criados em um Rio Grande urbano, moderno e plural, os jovens tradicionalistas de hoje procuram novas alternativas para não se limitar apenas às regras dos CTGs e os costumes do campo. Eu vejo duas vertentes de jovens hoje dentro do movimento tradicionalista. Uma vertente muito disposta a seguir exatamente aquilo que o movimento lhe der para fazer, sem criticar, sem questionar, sem se manifestar, mas sem reproduzir aquilo que lhe é enviado. Né? E uma outra camada de jovens que eles estão tentando fazer coisas diferentes. Às vezes usando as mesmas orientações que todos recebem, mas buscando um tom mais crítico, um tom mais realista até mesmo, e uma questão de tratar o tradicionalismo de uma forma diferenciada. Muitos acabam até depois de um determinado tempo revendo, e mesmo porque não há uma identificação com a sua vivência cultural, como eu disse, e muitas vezes ele consegue participar do movimento tradicionalista até um determinado período da sua vida e depois ele acaba se afastando, né? Porque não é o reflexo da sua vivência cultural, é apenas uma expressão, uma forma muitas vezes de sociabilidade, ele se encontra com outros jovens, ele partilha experiências, mas não expressa a sua vivência cultural. Tradicionalistas ou não,
são guris e gurias que se acostumaram a ver o movimento no noticiário, principalmente envolvido em polêmicas e temas que até então não eram discutidos. Ao tratarem desse assunto, as professoras acreditam em uma transformação de valores. Nós sabemos que o movimento tradicionalista gaúcho foi formulado com um propósito de valorizar um segmento ou uma forma de expressar o ser do Rio Grande do Sul que é, infelizmente, também pautada pelo machismo. Isso nós não podemos negar que está presente na nossa sociedade. É claro que, como eu disse, há transformações do próprio movimento que fazem com que hoje nós possamos entender que já existe uma conscientização muito maior e que tem pessoas que, é claro, esclarecidas, não concordam com essa atitude, mas existem muitos tradicionalistas que ainda não perceberam as modificações da sociedade atual, infelizmente. Então a gente acaba acostumando. Infelizmente é um vício, né? É um ciclo que a gente está tendo dificuldade de sair. Então, quando eu acho que o movimento ainda não acompanha tudo, não é somente a gente pensar de uma forma que vem de cima para baixo e que se reproduz. Nós também, às vezes, não sabemos como nos articular e trazer isso que a gente acha para dentro das coisas que a gente promove. Então, também, tudo são vias de mão dupla, né? Então, a gente tem que tentar achar fórmulas, como eu disse, eu não sei ainda todas as fórmulas para fazer isso, mas eu acho que a gente tem que tentar pensar, refletir e trazer isso o quanto antes para a gente não perder essa gurizada que está vindo por aí. Mesmo com tantas mudanças, se depender desses jovens, a cultura do Rio Grande será preservada por muito tempo. Em seguida, voltaremos a falar sobre o tradicionalismo, saber se as pessoas conhecem alguns dos símbolos que representam o estado. Agora, nosso assunto é esporte. Você conhece o projeto Remar, uma iniciativa que surgiu em 2010 e busca dar aulas de canoagem para jovens do bairro Campestre, em Santa Maria. Além do caráter social, o projeto também forma novos atletas. Uma turma de 17 canoístas deve participar no dia 23, agora terça-feira, do Campeonato Nacional em Curitiba, no Paraná. Mas para que isso seja possível, eles precisam contar com o apoio da comunidade para os gastos com a passagem e a hospedagem. Início de tarde, céu azul e Dona Ivone sentada. Admirando a vista? Não, cuidando cada movimento. Ela faz questão de acompanhar as aulas de canoagem do filho. O projeto ajuda muito em tudo, a maneira dele agir. No colégio melhorou bastante. Isso aí está sendo muito bom, tanto para ele como para todas as crianças aqui do bairro que vêm participar, que estão participando, né? Cauã é um dos 20 jovens do bairro Campestre, em Santa Maria, que fazem parte do projeto Remar, liderado pelos irmãos canoístas Divago e Gilvan Ribeiro. Me ajudou a crescer, em querer correr atrás dos meus objetivos, coisa que antes de começar a fazer canoagem, eu desistia muito fácil, porque eu não conseguia. Aí na canoagem me ajudou bastante a crescer, a lutar pelo que eu quero. As lições aprendidas aqui vão além da barragem de NOS. Para fazer parte dessa equipe, é preciso estar em dia com as notas na escola. Significa muito pra mim, né? Melhorou tudo na escola, agora aqui também. A melhor coisa pra mim é que treinar, em vez de ficar na rua. E até eu rodei 2 anos, daí eu prometi que nunca mais ia rodar, por causa do que aqui eles incentivam o estudo também, não só o esporte, tem que estudar também. Incentivo no estudo, pensando lá na frente, na carreira de atleta. No dia 23 de setembro, a turma vai estar no Campeonato Nacional de Canoagem, na cidade de Curitiba, no Paraná. Mas isso se a equipe conseguir reunir os valores para arcar os custos da viagem. A associação não detém nenhum recurso público nem privado para esse campeonato, então a gente fez uma campanha para que a comunidade de Santa Maria esteja nos ajudando a arrecadar o recurso, que é um valor total de 14 mil, para tentar levar a equipe e representar a cidade no Campeonato Nacional. Se você quiser ajudar, as doações podem ser feitas em dinheiro, cartão de crédito ou boleto bancário. Basta acessar o site acena.com.br e depois torcer para que os meninos de Santa Maria possam subir no lugar mais alto do pódio.
Daqui a pouco, a previsão do tempo. Saiba também se você conhece alguns dos símbolos do Rio Grande do Sul. E ainda, Legião do Bem visita a turma do IC para celebrar o primeiro aniversário do projeto. Antes, confira as vagas de emprego disponíveis no Cine de Santa Maria. Oi, eu sou Marcelinho. Eu tenho algo para contar a você. O meu amigo é um leão, mas as pessoas duvidam disso. Já tentei convencer a todos, mas eles não acreditam. Será que eles não conhecem o São Brás? Se eles conhecessem, poderiam fazer novos amigos também, assim como eu. Faça a sua parte, adote um amigo. Inocência, energia que marca o nosso dia a dia. Cuide do nosso futuro, cuide das nossas crianças, com seu gesto de ternura, Santa Maria avança. Seu gesto pode mudar a realidade de muitas crianças. Colabore com a escola Nosso Lar. Setembro é o mês do gaúcho. Aqui no estado tem as comemorações da Revolução Farroupilha, churrasco, bailes e desfiles. Mas será que todo mundo conhece os símbolos tradicionalistas? Nós fomos às ruas perguntar se as pessoas conhecem 3 dos 9 símbolos adotados no Rio Grande do Sul. O churrasco, a erva mate, o chimarrão, a gaita. Símbolos que são facilmente atrelados ao movimento tradicionalista. Mas você sabe responder qual é a flor, a ave e o animal que representam o estado? Flor? A flor seria a primavera? Não tenho noção. Não, a flor até não sei lhe informar. Brinco de princesa, que também ocorre aqui no território sul-rio-grandense. Ela também passou a ser representativa da identidade, da flora identitária do Rio Grande do Sul. E o pássaro? Não é difícil. Não sei. Quero-quero? Acho que eu não sei. É o quero-quero. O quero-quero é uma ave que ocorre do Brasil central, do Pantanal ou do Mato Grosso, para baixo, até o norte da Argentina. Ele é uma ave, portanto, tradicional de uma região muito ampla, geograficamente muito ampla, mas que, por essa cultura tradicional, pela sua tradicionalidade, foi apropriada pela identidade regional gaúcha. O animal é fácil, o companheiro da lida do campo. Deve ser o cavalo. Um cavalo. O nosso cavalo crioulo. O cavalo crioulo, por exemplo, esse cavalo surgiu no território sul-rio-grandense, lembrando que os equinos não são naturais da América, eles foram trazidos pelos colonizadores e por aqui foram deixados ao longo de 2 séculos. Ao longo de 2 séculos, esses animais foram adquirindo uma rusticidade muito grande. E no final do século XIX, início do século XX, esse território passou a organizar a criação desses animais, que já eram quase que originários aqui da região. Tem gaúcho que conhece bem todos os símbolos da tradição na ponta da língua. Nós temos o brasão de armas, temos a bandeira do Rio Grande, temos o hino, temos o quero-quero, que é a ave símbolo, tem o brinco de princesa, né? Temos o cavalo crioulo. O hino, o brasão de armas e a bandeira são símbolos cívicos, definidos no fim do século XIX. O brinco de princesa, o quero-quero e o cavalo crioulo fazem parte dos 9 símbolos tradicionalistas que foram estabelecidos através de projetos de lei na Assembleia do Estado. É uma cultura que reverencia, que festeja, que celebra aquilo que é tradicional de um lugar do nosso país. Então, a cultura tradicionalista, ela é uma cultura baseada na tradição
do estado do Rio Grande do Sul. Símbolos tradicionalistas que ajudam a caracterizar os costumes de quem tem orgulho de viver no Rio Grande do Sul. E você já ouviu falar da Legião do Bem? Vestido como os personagens da saga Star Wars, o grupo de voluntários visita hospitais levando a alegria e descontração. Nesta semana, o projeto completou 1 ano, mas quem recebeu presentes foi a turma do IC, que trabalha com crianças com câncer. Nesse dia, eles não sentem dor. Tu vê eles felizes, interagindo. Nos outros dias até tu percebe eles deitadinho na mesa, sentadinho. E hoje é muito importante para eles, que eles ficam felizes. É outra carinha. A turma do IC atende cerca de 450 crianças em tratamento contra o câncer. Mas hoje a doença é esquecida, pois um grupo pra lá de agitado veio comemorar o aniversário de 1 ano. É a Legião do Bem. Começou de um ato inusitado, trazer os personagens da saga Star Wars para aqui para o Brasil, transformar eles em personagens para as crianças no tratamento do câncer, fazer a festa, a alegria, a brincadeira e sempre levar presente para as crianças, porque a saga Star Wars tem um lema: a força está com você. Hoje, mais de 30 voluntários levam aos hospitais o melhor remédio de todos. Cada vez que eles vêm, assim, trazem muita alegria, trazem muita luz, E a gente se sente bem, sabe? A gente se sente emocionado, assim, em estar junto compartilhando esse momento especial. Ajuda na autoestima dos pacientes, né? Que são bastante debilitados emocionalmente. E isso ajuda eles a estimular a ficar mais alegre, a passar por essa situação com mais facilidade, né? Então é muito bom isso para eles. E no dia do aniversário, a Legião do Bem ganha o melhor presente de todos. O presente é a alegria dos pais, das crianças, esquecer que estão no hospital, lembrar que agora é um momento de festa, alegria. E a Legião do Bem completou 1 ano, vai intensificar cada vez mais as visitas aos hospitais no Rio Grande do Sul. De acordo com a redação da Lei nº 12.287 de 2010, o ensino da arte é um componente curricular obrigatório nos diversos níveis da educação básica. Mas como o conceito de arte de rua é visto hoje nas instituições de ensino? Confira na última reportagem da série da Rede Prós, a Arte de Rua, a produção da TV Unicinos. Rede Prós. As fantasias estão em um cabide diferente, já que o camarim não é nada tradicional. A corda que compõe parte da apresentação está longe de ser sustentada por um equipamento sofisticado. E o palco é este mesmo, a rua. É assim a rotina de trabalho do Corpos e Sombras, fundado com outro nome em 1987. Após um período marcado por pesquisas, algumas interrupções e trabalhos em outros estados, em 2012, o grupo retornou ao Rio Grande do Sul. As ações do projeto, que misturam teatro, circo, dança e música, passaram a ocupar as praças de São Leopoldo. É lindo fazer o teatro, né? Eu gosto também de fazer, né? Você tem o efeito de luz, né? Você tem vários recursos que a rua não dá, mas a rua te dá outros recursos, né? A rua te dá essa singularidade de ator-plateia. É uma escola diária para os atuadores, né? Escola essa que recebe profissionais que cuidam de todos os detalhes para encantar o público. Vale até uma oração antes de começar mais um espetáculo. E entre os projetos do grupo está o Movimentarte. Para iniciar, um cortejo em meio a uma feira. Especial, meu Deus. E a rua pode proporcionar uma pausa para encontrar um conhecido. Ué, o que você faz aqui, menina? Fica aí para nos assistir agora. Não tem compromisso com o vai ter um show musical ali? Show ali, ó. Vem nos assistir. O espetáculo muitas vezes se mistura à natureza. São cerca de 40 minutos para apresentar notas musicais, mostrar a agilidade com um lenço, fazer passos de dança e ainda dar um show de equilíbrio. Enquanto tem gente que assiste sem parar as atividades, outros preferem registrar a atração, destinada a qualquer idade. Para os artistas de rua, o número do público não é o que mais importa. O fundamental é a intensidade com que a plateia é tocada.
Ah, chega a me arrepiar, sabe? Tô sentindo um calorão. Acho muito bonito. Emociona a gente, né? A gente quer convidar agora todo mundo a participar com a gente. Após o espetáculo, uma interação com o público, que fica livre para contribuir ou não. A parte financeira vem mesmo por meio de prêmios, editais públicos e patrocínios para os artistas, que após passarem anos estudando fora do Rio Grande do Sul, escolheram a cidade natal para aplicar o conhecimento. Como São Leopoldo não tem essa cultura forte de rua, né? Foi uma das coisas que a gente percebeu. Então é um local que necessita, né? Carece. Aqui em São Leopoldo, assim como em outras tantas cidades, existe o desafio de conquistar mais público para a arte de rua. Um obstáculo que pode ser enfrentado com auxílio da educação. Mas como o que acontece aqui na rua entra hoje nas discussões das instituições de ensino? Eu acho importante se a gente pudesse trazer para dentro da escola e para a formação de professores uma ampliação da carga horária para essa discussão da arte, porque tem muita coisa ainda a ser discutida, a gente ainda não consegue desenvolver um trabalho muito bacana. E dentro, eu acho que a arte também deveria ser trazida para as outras licenciaturas, porque a gente tem que ensinar os nossos alunos a fazer relações, fazer interlocuções. E existem alunos de graduação que já buscam estas práticas. Bruno, que cursa pedagogia, descobriu o teatro aos 14 anos, mas em 2010 se apaixonou pela rua e não voltou mais aos palcos tradicionais. Mais tarde, ele fundou um grupo que hoje se chama Galegos e Frangalhos. O coletivo é oriundo da ação intitulada Novos Olhares para a Dramaturgia Escolar, uma iniciativa que trabalha o teatro de rua em escolas da periferia de Canoas. Não tem a preocupação de trabalhar continuamente o teatro, ou a dança, ou a capoeira, enfim, outras artes de rua também. E vir para a rua, trazer os alunos para fora do muro da escola, é possibilitar para eles novas vivências. A experiência inicia assim. Um pequeno rádio anuncia a música que embala a intervenção do grupo. Sem fala, sem enredo, apenas a montagem de imagens e figurinos marcantes. O suficiente para atrair olhares e provocar reações. Eu não entendi, sei que tem um que me deu muito medo ali. As apresentações são baseadas em pesquisas, pois antes de sair para a rua, os alunos têm aulas teóricas. Essa apresentação traz algumas discussões, como a opressão e as diferenças raciais. Mas o objetivo é que cada um faça a própria interpretação. Acho que chama atenção, né? Acho que talvez esteja conseguindo atingir o objetivo. Me parece uma questão de protesto, né? Mas bem interessante. Interessante também para os alunos que aprendem e entram em contato com a arte na rua por meio da educação. No teatro de rua, na arte na rua, né, em geral, a gente vê bastante isso. As críticas ao governo, à religião, a tudo que está errado. O que eu aprendo é basicamente isso, é saber ver o que está certo, o que está errado, para poder tentar corrigir, né? E o Jornal da Unifra termina por aqui. Se você quiser rever as reportagens, pode acessar o nosso canal no YouTube ou a página no Facebook. Um ótimo feriado, uma boa semana a todos.